bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais uma live, mais um vídeo falando de sabedoria, de riqueza, de vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e para você. Então sejam todos bem-vindos, façam um excelente dia, façam um ótimo dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então assuma a responsabilidade sobre a sua vida, sobre o seu dia e faça do seu dia um dia ótimo, um dia excelente. É você que faz o seu dia. Hoje é segunda-feira, então faça também uma ótima semana. Dia 28 de agosto e o ano é 2023. Então faça você um ótimo dia. Faça você um excelente dia e hoje vamos fazer a leitura do capítulo 11 do livro de Gênesis, o livro da criação, o livro onde Deus criou todas as maravilhas, todas as coisas boas, que Deus criou a nossa vida e criou todas as coisas boas para mim e para você. Então faça você um excelente dia e vamos já começar a nossa leitura. Vamos começar mais uma leitura de sabedoria, de conhecimento e vida plena. Vamos fazer a leitura do capítulo 11 do livro de Gênesis. Mas antes de começar, já deixa aí o seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Não custa nada, você não tem que pagar nada por isso, é totalmente gratuito. Basta você apertar um botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu notebook, no seu computador, no seu tablet, de onde você esteja assistindo a este vídeo. Então bora lá, vamos começar, vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, o que eu costumo chamar de o manual de instruções para a sua vida. Então se você deseja obter conhecimento, sabedoria, toda a sabedoria do mundo está dentro deste livro. Todos os livros que vieram depois são baseados, têm como base a sabedoria da Bíblia, o nosso manual de instruções para a vida. Então, se você deseja saber por que determinadas coisas acontecem na sua vida e outras não, procure ler a Bíblia, que na Bíblia você vai encontrar a resposta para todos os acontecimentos da sua vida. Perfeito? Então, bora lá? Vamos abrir aqui a Bíblia no capítulo 11. Capítulo 11 do livro de Gênesis. E neste capítulo vamos continuar com todas as gerações, todas as descendências de Noé, todas as descendências de Noé, o homem da arca, a arca de Noé. Perfeito? E no capítulo 11 também vamos falar um pouco sobre a criação da Torre de Babel, a Torre de Babel, onde o homem queria se instalar. Ou seja, ele queria ficar ali feito uma árvore, ele não queria ficar vagando pela terra, como Deus havia mandado, porque o que Deus deu, a principal ordem que Deus deu, a principal missão que Deus deu para o homem foi: cresçam, sejam frutíferos, se multipliquem e povoem toda a terra. Mas o homem teimoso como é, ele construiu uma cidade e queria ficar ali plantado naquela cidade, não queria se mover para lugar nenhum, não queria sair daquele lugar, porque zona de conforto, aqui tem segurança, aqui todos nós estamos unidos, temos aqui segurança, temos tudo que precisamos aqui, então vamos edificar aqui uma torre como sinal da nossa soberania e aqui ficaremos eternamente. Mas não foi para isso que Deus te criou. Deus não te criou para você ser um poste, ser uma árvore que não sai do lugar. Na verdade, Deus criou a humanidade para povoar toda a terra. Perfeito? Então, bora lá.
Vamos começar aqui a leitura do capítulo 11 e no versículo 1 diz assim: E toda a terra era de uma língua e de uma única fala. Então toda a terra, todas as pessoas falavam uma única língua. Só tinha uma língua, então não tinha toda essa diversificação de línguas que você tem hoje. Chinês, inglês, português, francês, espanhol, todas estas línguas que você conhece hoje. Então, toda a terra falava uma única língua, tinha uma única língua, uma única fala. Todas as pessoas estavam ali unidas. Versículo 2: E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Siná, e eles habitaram ali. Eles, ou as pessoas, os seres humanos, os povos, eles habitaram ali. Versículo 3: E eles disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e queimemos. Façamos tijolos e queimemo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. Então, a argamassa, o cimento da época, era o betume, um mineral provavelmente do petróleo, proveniente do petróleo. Então, aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Siná, e eles habitaram ali por muito tempo, caralho. Versículo 3: Eles disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e queimemos. E vamos queimar os tijolos. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. Versículo 4: E eles disseram: Vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu. Então o objetivo era alcançar, fazer uma torre tão grande, que essa torre iria alcançar o céu. Iria alcançar o céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, e eles disseram, versículo 4: Vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, qualquer objetivo ali daquelas pessoas era ficarem naquela cidade. Eles só falavam uma língua, só tinha uma língua, todos falavam ali a mesma língua, então eles não queriam ficar povoando a terra, eles queriam ficar ali plantados naquele lugar. Então façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então eles queriam ficar plantados ali, eles queriam ficar feito árvores, eles não queriam se espalhar pela terra. E a grande missão que Deus passa é: se espalhem, sejam frutíferos, se multipliquem e povoem toda a terra. Mas eles já começaram ali com a desobediência, eles não queriam ficar espalhados sobre a face de toda a terra. Versículo 5: E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então o Senhor desceu para ver a cidade, e a torre que os filhos dos homens edificavam, ou seja, eles estavam construindo ainda a torre, eles ainda não tinham finalizado a torre, perfeito? Versículo 6: E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos eles têm uma única língua. E isto eles começam a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Então, olha só o que Deus diz aqui. Olha o sinal, o grande sinal aqui de riqueza, um grande sinal de riqueza, que tudo o homem pode fazer. Eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. E isto eles começam a fazer, e agora nada lhes será restrito, É Deus falando a respeito do homem, a respeito do ser humano. Nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Então, tudo que você imagina fazer, você pode fazer. Deus deu esse poder para você.
Versículo 7. Desçamos. Então, desçamos está no plural. E ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala uns dos outros. Então desçamos. Então não é um único Deus, são vários deuses. Desçamos e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala um dos outros. Então é importante, é importante frisar e é importante entender que a Bíblia, ela não fala de um único Deus, não fala que é um único Deus. Ela fala várias vezes que são deuses. São deuses que criaram a raça humana, que criaram a espécie humana. Lá no capítulo 1, versículo 26, capítulo 1, vamos aqui de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem, estamos aqui no plural. Façamos o homem a nossa imagem. A nossa imagem, não é a minha imagem. Não é a minha imagem. E é por isso que nenhum ser humano é igual ao outro. Não existe uma única pessoa no mundo, com mais de aproximadamente, hoje devemos ter mais de 8 bilhões de pessoas, não existe um único ser humano que seja igual ao outro. Então, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Ele os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse, sede frutíferos. E multiplicai-vos, enchei a terra, e subjugai-a, ou seja, subjugue a terra. E tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. Então, é dito várias vezes, né, na própria Bíblia, é dito que não se trata de um único Deus, mas sim de vários deuses. Então, no versículo 7 aqui, Deus diz, Deus dizendo, desçamos e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala um dos outros. Então, naquele momento, cada um passou a falar a sua própria língua. E é por isso que nós temos hoje todo este monte de línguas estrangeiras. Perfeito? Então é por isso que nós temos toda essa variedade de línguas, variedade de idiomas, onde cada região, cada país fala o seu dialeto, fala a sua língua de origem. Então, versículo 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Então, assim, o Senhor os espalhou. Por quê? Porque ninguém mais conseguia se entender, ninguém mais conseguia interpretar e ouvir o outro, porque cada um ali estava falando a sua própria língua. Então eles tiveram que se afastar daquilo ali, porque eles estavam criando ali um monumento, né? Um monumento de adoração, uma torre gigantesca que iria alcançar ao céu. Segundo alguns historiadores, diz que essa torre chegou a 2,4 quilômetros de altitude, ou seja, uma torre que chegou a 2.400 metros. Então você imagina o nível de tecnologia que essas pessoas tinham. Imagina o nível de tecnologia, de conhecimento, de sabedoria que estas pessoas tinham. Mas como assim, Raimundo? Tecnologia? Exatamente, tecnologia. Qual é a tecnologia hoje na humanidade
que vai fazer um homem, o homem de hoje, ele não tem maior conhecimento, ele tem menor conhecimento. Então, qual que é a tecnologia que vai fazer o homem de hoje construir uma torre com 2.400 metros de altitude? Se você tem alguma informação que você possa me dar, qual que é o maior edifício, qual que é o maior prédio construído pela humanidade atual, me mostra aí qual que é a maior altitude de hoje, pois a Torre de Babel tinha 2.400 metros de altitude. Então, qual que é o maior prédio, qual que é o maior arranha-céu da atualidade que chegue a 2.400 metros? Não tem nada nem parecido, nem próximo. Então, imagine o nível de tecnologia, que estas pessoas tinham, Só para dar um exemplo aqui, um dos filhos de Caim tocava flauta de bronze. Então, eis alguém aí consegue fazer uma flauta de bronze? Consegue você pegar do começo ao fim do processo, desde a extração do minério de bronze até a confecção da flauta? Será que nós somos avançados hoje ou será que eles eram muito avançados no passado? Versículo 9. Por isso o nome dela é chamado, o nome da torre é chamado Babel. Aliás, o nome da cidade era Babel. Assim o Senhor os espalhou da terra, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. E o nome da cidade era Babel. Por isso o nome dela é chamado Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra. E a partir dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Então eles estavam ali construindo a cidade, edificando uma torre enorme, e o objetivo dessas pessoas era chegarem ao céu, era levar essa torre até o céu. Ou seja, e aí Deus, vendo que o homem era capaz de fazer aquilo, verdadeiramente ele era capaz de fazer aquilo, Deus intercedeu e espalhou todos sobre a terra. Por quê? Porque ele confundiu a cabeça das pessoas, e aí, a partir daquele momento, cada um passou a falar uma língua própria. Versículo 10. Estas são as gerações de Sem. Sem tinha 100 anos de idade e gerou Arfaxade. 2 anos depois do dilúvio. Depois do dilúvio, Sem já gerou o primeiro filho, Arfaxade. E Sem viveu depois que gerou Arfaxade 500 anos e gerou filhos e filhas. E Arfaxade viveu 35 anos e gerou Selá. E Arfaxade viveu depois que gerou Selá 403 anos e gerou filhos e filhas. E Selá viveu 30 anos e gerou Eber. E Selá viveu depois que gerou Eber 403 anos e gerou filhos e filhas. Então aqui eles estavam verdadeiramente comprometidos com a missão que Deus tinha passado para eles, que era se multiplicar e povoar toda a terra. E Eber viveu 34 anos e gerou Peleg. E Eber viveu depois que gerou Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas. Você percebe aqui que essas novas gerações eles já não estão vivendo tanto quanto Matusalém, quanto Adão, quanto a Gerade. A vida dele já é um pouco mais restrito, o tempo de vida, né? E Eber viveu 34 anos e gerou Peleg. E Eber viveu, depois que gerou Peleg, 430 anos e gerou filhos e filhas. E Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E Peleg viveu, depois que gerou Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. E Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E Reu viveu depois que gerou Serug 207 anos e gerou filhos e filhas. E Serug viveu 30 anos e gerou Naor.
e gerou Naor. E Serugue viveu depois que gerou Naor 200 anos, e gerou filhos e filhas. E Naor viveu 29 anos, e gerou Terã. Terã já é um nome mais conhecido aqui da nossa Bíblia, né? Terã já é um nome mais conhecido, ou seja, filho de Naor, viveu 29 anos e gerou Terã. Terã vai ser o pai de Abraão, o pai do nosso patriarca. E Naor viveu depois que gerou Terã 119 anos e gerou filhos e filhas. Então Naor viveu 29 anos e gerou Terã. E Naor viveu depois que gerou Terã 119 anos e gerou filhos e filhas. E Terã viveu 70 anos e gerou Abraão, Naor e Arã. Ora, estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. E Arã morreu antes de seu pai, Terá, na terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus. E Arã morreu antes de seu pai, na terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus. Então aqui já vamos passar para a história de Abraão. Então, versículo 29. E Abraão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, ou seja, filha de Arã, sua sobrinha. Então, versículo 29. E Abraão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Milca era filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca, filha de Arã, ou seja, a Milca era filha de Arã. Então, a Milca era sobrinha de Naor, porque Naor era irmão de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Mas Sarai era estéril e ela não tinha filhos, ou seja, a mulher de Abraão era estéril, ela não podia ter filhos. E Terã tomou Abraão seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho. E Abraão saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. E eles vieram até Arã e habitaram ali. Então Terá tomou Abraão, e Terá tomou Abraão seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. E eles vieram até Arã e habitaram ali. Versículo 32. E os dias de Terã foram 205 anos, e morreu Terã em Arã. Então Terã saiu ali da terra dos caldeus, né? Da terra dos caldeus. E Terã tomou Abraão, seu filho, e seu filho Ló, seu filho. E Terã tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho. Abraão e saiu com eles de Uz dos caldeus para ir à terra de Canaã. E eles vieram até Arã e habitaram ali. E os dias de Terã foram 205 anos, e morreu Terã em Arã. Morreu na cidade do seu filho. Então Terã morreu na cidade do seu filho Arã. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Hoje fizemos a leitura e comentamos o capítulo 11
do livro de Gênesis, o livro da criação, onde Deus criou todas as maravilhas que você conhece, criou esse mundo que é totalmente perfeito e maravilhoso. Nós vivemos em um mundo perfeito e maravilhoso. E se o mundo é perfeito e maravilhoso, com todas as suas consequências, com todas as coisas que acontecem no mundo, imagine só o Brasil, onde aqui nós temos todos os recursos naturais que você possa imaginar. Nós temos a maior reserva de água doce do mundo, nós temos a maior reserva de grãos, nós temos a maior reserva de terra, nós temos água, nós temos sol, nós temos minérios, nós temos petróleo, nós temos tudo. Tudo nesse país aqui, este verdadeiramente é um país abençoado por Deus. E não se engane, não pense que, mas o povo brasileiro é isso, o povo brasileiro é aquilo. Mentira. O povo brasileiro é trabalhador, é digno, é esforçado, é um povo lutador, um povo que luta verdadeiramente. Essa teoria aí que o povo brasileiro é vagabundo, isso é tudo coisa de europeu e americano que vai implantando tudo isso na cabeça das pessoas, vai implantando tudo isso na cabeça do povo brasileiro para sempre fazer o povo brasileiro pensar que é incapaz, que é incompetente, que é vagabundo. Então não existe nada disso. O Brasil é um país maravilhoso. O mundo nós vivemos em um planeta maravilhoso, abundante em tudo que você possa imaginar, com recursos infinitos, recursos verdadeiramente infinitos. Não existe escassez de alimento, não existe escassez de água, não existe escassez de minérios, não existe escassez de petróleo. Nós temos tudo aqui em abundância e temos um Deus que trabalha para nós 24 horas por dia para não nos deixar faltar absolutamente nada. Então não falta dinheiro, não falta riqueza, não falta alimento, não falta nada para ninguém. Todo ouro e toda prata está aí para mim, para você, para todos nós. Apenas existe, lógico, um grupo social que quer fazer com que você acredite que você é incapaz. Mesmo estando bem claro aqui na Bíblia que você é Deus, que você tem todo o poder, que você pode fazer tudo. Tá aqui, ó. Versículo 6. Versículo 6 do capítulo 11. Mais uma vez está sendo dito aqui. E o Senhor disse... Senhor Deus, é Deus que está dizendo, não sou eu. Então vai lá reclamar com ele, porra, não enche o saco. Eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. E isto eles começam a fazer. E agora nada lhes será restrito. Nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Nada é restrito. Tudo que você imaginar, tudo que você criar, tudo que você quiser, você pode fazer. Basta você ir atrás, mas você vai atrás? Ou você fica aí com historinha, com conversinha, achando que você não pode fazer nada, que Deus vai te castigar? Vai castigar porra nenhuma. Deus quer que você, aqui ó, Deus está colocando pressão para que você faça as coisas, para que você saia do lugar, para que você não seja uma árvore, para que você não seja um poste, para que você não fique. Você quer progredir de verdade, você quer prosperar de verdade? Sai do lugar, porra. Vai em busca da sua felicidade, corre atrás do que você quer. Que aí você consegue fazer tudo, tá aqui, tá escrito. É Deus que escreveu. Então reclama lá com ele, porra. Reclama com ele. Todo esse negócio aí que você é incapaz, que você é coitadinho, que você não pode nada, tudo isso aí foi criado pelo homem para foder a sua vida, para lascar a sua vida, para que você não possa fazer absolutamente nada, para que você acha que você não pode fazer nada, que você não pode ter nada, que você nasceu na pobreza, na miséria, na escassez e você não pode ter nada. Então plante, que você vai colher. Dê tempo ao tempo, o tempo não pertence a você. Plante, faça. Faça sem se preocupar com o resultado, sem colocar pressão, sem colocar ansiedade, só faz. Uma hora você vai colher.
Planta. Uma hora você vai colher. Observe a natureza. Presta atenção na natureza. Presta atenção nos sinais da natureza. Uma hora você vai colher. Então esta foi a nossa leitura e o nosso comentário de hoje. Então fizemos a leitura e comentamos o capítulo 11 do livro de Gênesis, mais um capítulo sensacional, de muita sabedoria, de muito entendimento, que só não percebe quem não tem entendimento próprio. Quem deixa a vida na mão das outras pessoas, então jamais vai conseguir entender o que é escrito, o que está escrito, o que está sendo falado na Bíblia, no manual de instruções da sua vida. Por quê? Porque você não tem entendimento próprio, então você precisa que alguém abra sua mente, coloque um monte de baboseira na sua cabeça, porque você não consegue entender absolutamente nada. O problema não está... Uma que a maioria das pessoas já não gostam de ler. Imagine ler a Bíblia, que é um livro muito complexo, de difícil entendimento mesmo, de verdade. Difícil entendimento. Então a pessoa já não gosta de ler. E quando lê, não entende nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque não tem a paciência de pesquisar e verificar o que está sendo dito. Então olhe o tamanho deste sinal de riqueza, de prosperidade, de abundância que está sendo colocado aqui no versículo 6 do capítulo 11 do livro de Gênesis. Eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua, e isto eles começam a fazer, e agora nada lhes será restrito, nada é restrito para ninguém. Você pode fazer tudo do que eles imaginam fazer, nada é restrito. Então tudo que você queira fazer, tudo que você imaginar, você pode ter, você pode obter. Então, para você que acompanhou aí a nossa live, nosso vídeo aqui por 1 minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida. Agradeço a você de coração. Para você que acompanhou até o fim aí, meu muito obrigado também. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Não custa nada, você não paga nada por isso. É inteiramente gratuito, é de graça. Basta você apertar um botãozinho aí no seu computador, no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. Inscreva-se no nosso canal para que esta mensagem possa chegar a mais e mais pessoas. Perfeito? Então faça você um ótimo dia, faça você um excelente dia, vai cuidar da sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir.